o consumidor engano. A hora que você tem isso num painel secundário, né, lá no final da lista de ingredientes, eu acho que, no mínimo, a informação ela não está acessível e correta para o consumidor. Mas, independente disso, essa é a minha opinião, independente disso, eu acho que carece de a gente fazer uma avaliação de exposição e estar sabendo o impacto que isso está acontecendo para a criança, para saber se é realmente um risco ou não, se é só um problema de informação ou se é um risco ou não, e com o intuito também da gente melhorar a legislação e colocar isso claro, porque daí você tem como diferenciar o produto que ele está atendendo a legislação do que não está, porque hoje, supostamente, todos estão atendendo. Ah, sim, e a área de monitoramento, tem um programa de monitoramento que uma das questões que pesquisa é aditivos em alimentos. Então, também poderia estar levantando se a quantidade que está sendo utilizada dos aditivos está a mais ou não. Oi, meu nome é Tayana, gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Giglio. Com relação justamente à segurança para a criança, né? O senhor comentou que não existem evidências para poder restringir o uso para a criança, então, teoricamente, os edulcorantes são seguros para crianças. Existe alguma idade mínima que os estudos garantem essa segurança, por exemplo, a partir dos 2 anos? Qual é essa idade mínima para poder dar o edulcorante para a criança com segurança? En realidad no existe hoy una edad mínima para dar los edulcorantes en términos de seguridad. Los estudios que tenemos se vieron, por ejemplo, en embarazadas, que es lo que yo mostré, y eso de alguna forma permite extrapolar esta cuestión de la seguridad en los recién nacidos. Lo que quiero decir con esto es que hoy no estamos en condiciones, primero, desde el punto de vista conceptual, no tenemos ninguna evidencia contundente que los edulcorantes sean de riesgo para los niños. En todo caso, sí insistir un poco en las cuestiones de vida saludable, por ejemplo, acompañando los edulcorantes en aquellos chicos que tienen sobrepeso, pero el concepto de seguridad asociado a la edad, uno podría, en principio, desde algo muy conceptual, decir, cuanto más pequeños, más riesgo, están más en riesgo. Sin embargo, eso, desde el punto de vista desde farmacológico, no es una gran verdad. Por ejemplo, conversábamos que la capacidad de metabolizar de los niños es mayor que la de los adultos en muchos escenarios. Por ejemplo, por dar 2 ejemplos, los niños tienen menos eventos adversos por drogas oncológicas que los adultos, y eso permite que puedan recibir dosis más altas, y lo que se sabe es que metabolizan mejor esas drogas. Hay estudios en Argentina, de los que yo participo, sobre tratamiento con Vesnidazol en la enfermedad de Chagas, y los niños tienen menos efectos adversos también, y se cree que tiene que ver con lo mismo. Por lo cual, conceptualmente creo que no hay una edad. Lo que se necesita sí saber, y la pregunta creo que puede ayudar a pensar esta cuestión, es que hay una norma para ensayos clínicos de la FDA que categoriza a los chicos por diferentes edades. Porque desde el punto de vista de su capacidad de absorción, distribución y excreción, podrían ser similares. Por un lado van los neonatos, por otro lado van los niños preadolescentes y por otro los adolescentes. Lo que quiero decir es que en cada uno de esos grupos uno debería tener, en un escenario ideal, la evidencia necesaria para poder decir que no son seguros, y digamos, eso es lo que yo te puedo como aclarar, o que son seguros. En principio hay una prueba central que es que los estudios son controversiales en ese punto. Tenemos mucha evidencia sobre la seguridad que se habló hoy, pero no hay una edad exacta en esto, sino que se necesita tener resultados en poblaciones diferentes.
Oi, Eliane, da Foodstaff. Na verdade, a minha pergunta é para a professora Maria Cecília. Cecília, muito se tem falado no consumo, se existe perigo ou não para o consumo de edulcorantes em crianças. Mas eu gostaria de uma informação, explicação. Quando o Códex estabelece o limite, tá, e dos edulcorantes mais novos para cá, que foram aprovados no Brasil, eu sei da sucralose para cá, a empresa foi obrigada a demonstrar vários tipos de consumo, inclusive os ITERs, que a Lígia falou, com 3 vezes mais, sendo bem conservador, o consumo, para ver se não ultrapassaria a IDA, que aí serviria para a criança. Entendo que a legislação é de 10 anos atrás e que ela hoje deveria se ver também em consumo. Tá? Mas a minha pergunta sendo que o FDA e o Códex não levam em consideração, como no Brasil, que no Brasil, só pode ser usado quando você obedece ao atributo de açúcares ou calorias. Nos Estados Unidos e no Códex, não. O uso de edulcorantes é geral, não precisa obedecer esse atributo. E mais, que principalmente os edulcorantes novos, da sucralose para cá, a empresa foi obrigada a demonstrar os ITERs, que são consumo de 3 vezes mais, tá? Mesmo passado 10 anos, você não acha que os edulcorantes são seguros para crianças? Essa pergunta é comprida. Bom, isso daí tem vários aspectos, né? Vamos pegar o início, o Códex, né? O Códex agora está parado com edulcorantes. A reunião desse ano não vai andar nada. Por quê? Porque a União Europeia tem uma posição, né, de uma certa cautela, né, no uso de edulcorantes em alimentos em geral. Segundo a posição da União Europeia, os edulcorantes só poderiam ser usados em alimentos com energia reduzida ou alimentos nos quais não houve adição de açúcar. E, em função disso, até quantos anos? 17, 2009? 8 anos atrás, 9 anos atrás, para que uma proposta de uso de edulcorante fosse para frente nessas steps, né, andasse, pudesse ser adotada, foi colocada uma nota, a nota 161, que dizia que aquela provisão de uso seria sujeita ao país importador, dependia da legislação do país importador. E isso ficou vários anos. Até chegou um ponto em que, tendo em vista que o Códex é para facilitar o comércio internacional, estava se criando uma situação nas quais essa nota 161 iria criar barreiras para o comércio internacional. Então, não se podia mais usar a nota 161 e se procurou alguma coisa substitutiva, né? Substituir a nota 161 por alguma outra observação ou nota. Foram 3, 4 anos tentando se fazer alguma substituição, não havia acordo de forma alguma, e a nota 161, então, ficou assim. As provisões com a nota 161 estão com a nota 161 ainda. E novas provisões não vão para frente porque existe uma certa rejeição por parte de alguns países. Eles querem colocar uma outra nota, que seria a nota 145, que diz, né, que aquele uso seria sujeito apenas a alimentos com energia reduzida ou com alimentos que não têm adição de açúcar. Isso criou um impasse, então o Códex para edulcorante está parado agora. As provisões não vão andar até que se tenha alguma decisão nesses termos. A segunda parte é para crianças. Quando o DIECF avalia a ingestão diária aceitável, estabelece a ingestão diária aceitável com base em ensaios toxicológicos, NOEL, a IDA se aplica à população em geral, a não ser com crianças com menos de 3 meses, porque as funções metabólicas não estão completamente desenvolvidas. Então, existe, e não é feito um estudo nessa fase da vida. O que tem feito o DIECF agora com relação ao uso de aditivos para essa faixa etária? Faz algum estudo separado, caso a caso, alguns ensaios com porquinhos da Índia, é um animal, né, que se faz nesse estágio de idade, né, assim, que poderia ser a idade de uma criança, e vai avaliando caso a caso para uso, por exemplo, em formas infantis, etc. E tal. Com relação à segurança, como existe uma margem, como a IDA se aplica à população em geral, e isso é dito na avaliação,
se aplica a toda a vida do animal, então não haveria restrição, não há porquê não poder ser utilizado por crianças. Ok? Acontece que precisa ser necessário, não é? A criança está numa fase de crescimento, ela precisa de energia. Então, o fato de você oferecer um alimento com edulcorantes para a criança, pensando que ela possa emagrecer, não vai emagrecer. Para uma criança diabética, pode ser uma coisa necessária. Mas não é assim, tem que ser feito caso a caso e sobre uma consulta médica. Você tem mais um ponto que você falou, sobre a exposição. O Brasil, recentemente, participou e elaborou um documento que foi uma atualização dos guidelines para a exposição a aditivos alimentares. E, nesse documento particular, se cita que a exposição para grandes consumidores deve ser equivalente a 3 vezes a exposição média. E é isso que tem sido adotado, uma abordagem, quando se trata de crianças, supõe pelo menor peso corpóreo, como a IDA expressa em miligramas por peso corpóreo, a criança tem um peso corpóreo menor, então a quantidade que ela poderia consumir seria relativamente menor. E uma exposição para um grande consumidor, uma criança que seja grande consumidora, seria equivalente a 3 vezes. Mas, de qualquer forma, eu vou até dar uma boa notícia, né? Nós precisamos de dados de exposição e dados de consumo. E, conversando aqui com o nosso presidente, aparentemente, o ISO estaria disposto a financiar um estudo de levantamento de dados de consumo no Brasil, né, de edulcorantes, para essa faixa etária. Inclusive, não só isso, mas levantar o consumo de alimentos por essa faixa etária, possibilitando que se possa ter dados, né, de exposição para crianças, né? Como foi feito com os agrotóxicos. É isso mesmo, senhor presidente? Então já ganhamos alguma coisa aqui, né? Tá bom? Bom, eu queria pedir desculpas, mas eu tenho que sair, porque eu já estou atrasado para pegar um voo. Em cima, primeiro, gostaria de agradecer, excelente, nos falta dado de exposição para criança menor de 10 anos, porque a POF é só para crianças, é só para indivíduos acima de 10 anos. Então, a gente tem essa dificuldade em fazer avaliação de exposição, tem que fazer estimativas, tem que ir ver o consumo em outros lugares, ou simplesmente multiplicar, considerando o aporte energético que uma criança precisa em relação ao adulto. E em cima das questões faladas, então, assim, é evidente que o produto, para ser seguro ou não ser seguro, depende da dose que ele é ingerido, a maior parte deles, aqueles que têm ida estabelecida, porque até amor demais faz mal, né? Sufoca a gente, né, não começa a não gostar daquilo, então tudo depende da dose e tem que se fazer uma avaliação em relação à questão da exposição. Então, a nossa preocupação, daí respondendo, efetivamente, tem se levado isso cada vez mais em conta, mas os hábitos de consumo eles mudam também, de quando em quando a gente tem que aferir como é que as coisas estão andando. Tá? Então, agradeço muito a oportunidade, fico muito feliz de contar com a parceria do ILSE para ver o que a gente pode melhorar e refinar a nossa avaliação. E obrigada a todos. Doutora Lígia, só complementando, nós estamos no processo de estabelecer uma parceria com a Anvisa. Nós já tivemos uma reunião com o doutor Jarbas Barbosa, nós já recebemos toda a documentação, nós estamos formalizando esse processo. Quem sabe esse vai ser o primeiro projeto dessa parceria. Muito obrigado. Mais alguma questão? Na mão, perguntar. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, eu mesma aqui, para o doutor Ashley Roberts, retomando o tema sobre o banimento do ciclamato nos Estados Unidos, existe alguma previsão para a evolução dessa tratativa, uma vez que o próprio FDA e o EFSA já fizeram todas as avaliações e é considerado seguro? Existe algum trâmite adicional que seria necessário?
Currently, the FDA is looking for the industry to conduct some further research to support the safety, and so that's actively ongoing at this moment in time. So that's as much as I can say at this stage. Mais algum questionamento? Não? Então, convido a doutora Maria Cecília para... Hã? Pode ser? Então, tá bom. Espero que vocês tenham aproveitado, né, o conhecimento que foi compartilhado pelos nossos convidados ilustres aqui, né? Já mencionei que nós estamos profundamente gratos. Nós não temos, assim, no Brasil, profissionais, especialistas nessa área que desenvolvam um trabalho e tenham realmente uma visão, né, global, não só de um trabalho específico, mas que tenham cuidado de ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo, com os pontos controversos, lógico, que foram levantados, nenhum deles foi omitido, mas nós somos cientistas e, para tomar alguma decisão, nós temos que levar o peso das evidências. Lógico, não existe risco zero, não é? Nós estamos expostos diariamente a substâncias que têm um potencial tóxico muito maior do que qualquer edulcorante, lembrando que os aditivos alimentares não têm uma toxicidade inata, como tem outros compostos, né, como tem outras substâncias, os contaminantes, por exemplo, aos quais são inevitáveis na nossa dieta, e o nosso organismo consegue lidar com eles desde que exista um equilíbrio. Então, nós não temos que demonizar os edulcorantes, né, que são sempre eles que estão ciclicamente, né, de tempos em tempos, na berlinda. Nós temos que, como profissionais, como pessoas esclarecidas, temos que qualquer informação duvidosa que seja veiculada em qualquer meio de comunicação, nós podemos questionar, sim, a informação, não acreditar que aquilo lá não tem esse lado negativo, notícia ruim, não é ruim, então vamos lá. Tem 100 estudos dizendo que não tem problema, e um diz que tem problema, então aquele um é o que está certo. Não, nós temos que ver o peso das evidências e procurar divulgar para a população, ou não divulgar, se não tiver firmeza, ou então divulgar a informação correta e citar as fontes, né? Existem fontes que podem ser em que podemos confiar. Então é isso daí. A ciência tem que ser divulgada, mas a ciência correta, que é desenvolvida seguindo protocolos, ensaios toxicológicos. Nós vimos hoje que alguns estudos foram feitos com 7 indivíduos, 4 responderam, quer dizer, 4 contra 200, 300 de outros estudos. Então, nós temos que ter um pouquinho de cautela, né, em aceitar as informações que são veiculadas, particularmente nas mídias sociais. O ILSE tem o compromisso, tem procurado cumprir a sua missão de atualizar os conhecimentos de forma a colaborar para a saúde da população. Eu espero que nós tenhamos cumprido a nossa missão hoje. Agradeço a presença de vocês. E vamos ter novos desafios, né, para os próximos workshops, e vocês podem sugerir os temas que gostariam que fossem abordados, para que a gente possa identificar os profissionais mais capacitados. No Brasil, nós temos muitos profissionais em outras áreas, e, quando não disponíveis no Brasil, nós iremos buscar lá fora e trazê-los aqui para que compartilhem o seu conhecimento com a gente. Tá bom? Agradeço a Helena, né, que é a minha parceira aqui no Comitê Food Safety, a todos aqueles que colaboraram para que esse evento pudesse ser realizado. Ao Ari, que já agora vai nos ajudar muito, né? Vamos gerar dados, né? Procurar. Se vocês souberem quem possa fazer essa pesquisa, não é? Quem tem essa vontade, né? E o conhecimento para fazer essa pesquisa sobre gestão de consumo de alimentos por crianças abaixo de 10 anos, serão bem-vindos, e o ILSE poderá estudar o financiamento da pesquisa. Okay? Então, agradeço. Quer se despedir? Rapidamente, muito obrigado pela presença, vocês estarem aqui até o final. A casa continua cheia, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado. E, por favor, não deixem de preencher a nossa avaliação, que isso é o fruto deste evento que faz com que a gente
possa repensar. Muito obrigado mais uma vez pela presença e pela participação de todos. Muito obrigado. Eu também queria fazer um agradecimento aos nossos ilustres palestrantes. Muito obrigado pelas suas comunicações, pelas suas mensagens, pelo todo esse ensinamento que vocês passaram para nós este dia. Eu acho que foi muito importante, abre uma série inovativa dentro do nosso IUC Brasil. Nós queremos tomar isso como exemplo para fazer muito mais atividades e esperamos poder contar com a presença de vocês mais vezes na nossa casa. Mais uma vez, muito obrigado. E não deixando, por último, ao nosso staff, né? A Flávia, a Laila, a Aline e a Ana Lúcia, que às vezes não aparecem na frente, mas estão na retaguarda garantindo, e todos aqueles que prestaram colaboração. Terminamos, vamos embora. Obrigado.